Fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juízo. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Ti. Eu sou a Rafa. E ele está o Arthur. Seu tempo de intimidade ali. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Ti Rafa Family, o canal da nossa família para abençoar a sua família. Amém. Estamos refletindo nesse livro aqui, ó, Salmoterapia, um livro que ensina nós transformamos a nossa dor, o nosso sentimento, as nossas emoções em uma adoração, em uma oração. E hoje nós estamos aqui, domingão, refletindo sobre o Salmo 50? 50. 50, estamos quase finalizando. Verdade. Sobre o que fala? Um salmo para a dor da angústia. Ele tá até vermelho ali. Vale o like, né? Vale se inscrever aí. E bora lá ver o que a Bíblia nos ensina sobre a angústia. O Salmo 50 é um salmo... Arthur, vem. Deixa eu se concentrar no violão. Cuidado. O Salmo 50 é um salmo de Asaf, no qual Deus expõe seu coração ao povo, para expor os problemas do coração desse povo. Nosso Deus é um Deus que fala, que tem algo a dizer sobre tudo o que acontece nessa terra, pois é dono de cada centímetro dela. Um Deus que quer se relacionar com sua criação, mesmo quando ela está com seu coração desviado da vontade suprema dele. Ele resplandece, ele aparece, ele não se omitirá e nada ficará sem a sua revelação. Como se já não bastasse o fato de que o nosso Deus fala, e foi essa que criou todas as coisas que existem. Ele não apenas fala, ele vem. Deus não está omisso nem distante. Ele vê tudo e se importa com tudo o que vê. Porém, antes da sua presença, Deus costuma enviar alguns sinais. Isso pode ser desesperador. Antes dele pode vir um fogo devorador, ou uma violenta tempestade. Antes de vir, é importante que ele desorganize nossa bagunça e desfaça nossas construções. Antes de derramar do seu amor, precisamos restaurar o nosso temor. O encanto por sua presença precisa ser sucedido pelo espanto por ela. Escrevo isso com temor e com esperança, pois alguns de nós podem estar em um momento de perdas e tempestades, questionando a si mesmo onde está o Senhor. Todavia, aprendemos no Salmo que, como sinalização de que Ele está vindo, colocar as coisas em ordem, uma completa desorganização do nosso caos possa acontecer. Perder o controle e ver uma grande tempestade diante de nós
pode não ser um sinal de ausência de Deus, e sim uma antecipação e preparação para a sua gloriosa e santa presença. Ele pode desestabilizar estruturas humanas para reestruturar sua supremacia. Há um fogo de justiça antes da revelação da glória de Deus. Não nos deixemos enganar. Deus não deixou de ser santo. Não podemos nos acostumar com a sua presença. Há momentos que precisamos nos espantar de novo, para podermos nos encantar com o novo. Depois dessa preparação, Deus convoca os seus fiéis a ouvirem sua poderosa voz. Perceba, essa mensagem não é para todos, mas sim para os fiéis. E mesmo assim está carregada de uma profunda e dolorosa advertência contra aqueles que são dele. Deus adverte e disciplina os que são seus, aquele que ele ama. Por isso, nosso coração precisa estar aberto a sermos ensinados e abertos àqueles que estão aprendendo em áreas diferentes de nós, mas que também são propriedade do Senhor. Que o Senhor nos encha de humildade e compaixão. A advertência que o Senhor faz é que nem sempre o que entregamos ao Senhor é o que Ele quer receber. Ele não precisa do nosso culto, nós é que precisamos. Deus não tem necessidade nenhuma das nossas ofertas. Ele é o dono de tudo, e não há carências nele que possamos preencher. O culto que precisamos entregar não é o culto que queremos, mas sim o que Ele quer. Deus deseja nosso culto, mas não precisa dele. De fato, a adoração... É longo hoje, galera. A adoração que o entregamos não é uma oferta nossa a Ele, mas efetivamente uma dele a nós. Nós é quem estamos recebendo quando entregamos a Ele o que Ele pede. Desse modo, Deus deixa claro o tipo de oferta que deseja, para que o adoraremos de acordo com a sua vontade. São três pedidos do Senhor ao seu povo fiel. As 3 ofertas que Ele quer podem nos custar muito mais do que estávamos planejando entregar, mas nos darão muito mais do que imaginávamos necessitar. A primeira oferta é a nossa gratidão. Um sacrifício de gratidão é o antídoto divino ao veneno da serpente, o descontentamento que gera a cobiça e rouba nosso coração de Deus. Ele está nos tratando profundamente quando nos pede um sacrifício de gratidão, pois dentro da insatisfação, até o melhor lugar do mundo, o jardim, não é suficiente. Deus não quer que a gente mate animais, mas que sacrifiquemos a insatisfação do nosso ego desgovernado. Oferecer sacrifício de gratidão é dizer ao nosso coração e ao dele que a graça dele nos basta, independente da circunstância em que estejamos. Por inferência, podemos concluir que se Deus deseja tanto assim a nossa gratidão, talvez a ingratidão seja um pecado mais perigoso e grave do que imaginamos. Sondemos o nosso coração hoje e nos arrependamos urgente e radicalmente de todo resquício de ingratidão em nosso coração. O Deus de toda graça deseja que somos gratos. A segunda oferta que Deus quer é o cumprimento dos nossos votos diante dele. O Deus de aliança deseja que nossas alianças sejam cumpridas. A fidelidade, as alianças... Pode continuar. Tá. A fidelidade, as alianças testemunham sobre a fidelidade dele e sua aliança conosco. Pregamos o evangelho da aliança quando vivemos em relacionamentos de aliança. E cumprimos os votos de fidelidade para com o Senhor. Falar sobre a fidelidade e as alianças em nossa geração, conhecida pelos relacionamentos líquidos, convenientes e descartáveis, pode parecer uma exigência grande demais para algum de nós. Podemos sucumbir ao sofrimento, que é parte importante dos relacionamentos de amor e aliança, e desistir do que Deus não desistiu. Pera aí, gente, ele tá desabafando aqui. Olha lá, vamos ler, ó. Pronto. Podemos sucumbir ao sofrimento, que é parte importante dos relacionamentos de amor e aliança, e desistir do que Deus não desistiu. Relacionamentos de aliança são relações sustentadas pelo temor do Senhor e não pelo amor imperfeito que temos em nós. Deus não está em busca de relacionamentos sem defeito, mas sim sem desistência. Não é sobre não errar, mas é sobre não abandonar. Claro que existem condições excepcionais em que, pela dureza do coração do homem, o divórcio e as quebras de aliança são uma saída de emergência que podemos entrar, nunca um caminho que nos programamos para andar. A terceira oferta que ele pede é a que mais me surpreende. Ele quer o nosso clamor no dia da angústia.
O culto que Deus quer não exclui nossos afetos, nem mesmo os mais desagradáveis, como a angústia. Quantas vezes, ao chegarmos no ambiente do culto, somos encorajados a deixar nossa tristeza e nossa angústia do lado. Calma, eu vou virar a folha. Tá agitado hoje. De fora, como se Deus não as quisesse ou como se fossem incompatíveis com a adoração que Ele quer. Parece-nos que Deus quer a nossa alegria como adoração, mas não a nossa agonia. Porém, como nos consola saber que Ele não rejeita nem mesmo nossas angústias. Pelo contrário, as pede como oferta. Nossas emoções também podem ser expressões de adoração e nosso Deus as quer. Não por acaso, Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, mas nos deixaria outro Consolador. Pense comigo, se Deus não quisesse nossas angústias, não nos daria o Consolador. Se Ele é Consolador e é Deus, quer nossa tristeza como adoração. Por não saberem que Deus aceita e quer a nossa angústia e que recebe nossas emoções feias, como uma linda e desejável adoração. Muitos de nós escondemos os sentimentos e nos ocultamos de Deus e dos nossos irmãos. Talvez por não sabermos que Ele aceita a angústia e o sofrimento emocional como adoração. Muitos de nós abandonamos os relacionamentos de aliança, quando eles despertaram sentimentos angustiantes em nós. Outros tantos de nós, por não entendermos que Ele também quer nossa parte ruim como oferta, preferimos ofertar novilhos, bodes e bois, pensando que Deus os aceitaria em nosso lugar. Ele não quer o que temos, Deus nos quer, com tudo o que temos, a fim de que ao adorarmos nos tornemos como Ele é. Ele não quer um culto que exclua nossa humanidade, mas sim nos devolver a verdadeira humanidade, nos fazendo como Jesus. Nossa, esse final. Não só o final. Você tem lutado contra o descontentamento? Escreva agora uma mensagem da graça para áreas que têm roubado a gratidão da sua vida. Você tem sido fiel às alianças diante de Deus? Renove-as como oferta de adoração diante do Senhor. Você tem o hábito de entregar o seu clamor como adoração quando está sentindo emoções desagradáveis? Faça isso agora. Que dia ou estação você está vivendo isso diante do Senhor? Escreva a respeito disso. Acho que eu lembro muito do filme Desafiando Gigantes com essa... Porque tem uma parte que eles oram e eles falam assim: se ganharemos, louvaremos ao Senhor. Se perdermos, iremos louvar ao Senhor. Então acho que a todo tempo iremos louvar ao Senhor, iremos adorar ao Senhor. Eu, particularmente, Rafa, se eu tô chorando, se eu tô triste, eu adoro ao Senhor. E eu falo pra Ele o que eu estou sentindo, né? Às vezes você não consegue, não sei se é assim eu posso dizer, mas dar a tua adoração, de fato, a tua melhor adoração, mas Ele sabe, acho que você ser sincera com você e com Deus, né? Senhor, eu tô assim, assim, assado, já é uma adoração ali que você não tá... Ele sabe de todas as coisas, mas muitas das vezes Ele quer ouvir da nossa boca, né? O que nós estamos passando. Eu acho que, assim como esse livro fala, né? Como outro livro, Salmoterapia, fala também, que toda dor é um convite, né? Eu acredito que a angústia deve ser um mega... Não é nem um convite, acho que é uma convocação, né? Tipo assim, filho, tô te esperando aqui, sabe? Vamos ter um tempo junto. E eu acredito que muitas vezes a gente passa por momentos que a gente tá tudo bem e às vezes no meio daquela situação que a gente tá tudo bem, vem uma angústia muito grande, né? A angústia, a gente não tá preparado, a gente acorda, eu acho que hoje eu vou sentir a angústia. Muitas vezes a angústia, ela vai vir, ela nos surpreende, né? Ela vai vir num momento que a gente não tá esperando, ela vai vir num dia que a gente não tá imaginando que vai passar por aquilo, né? Mas eu tenho certeza que toda dor, que toda emoção, que toda angústia, que tudo isso tem um propósito, que o Senhor Ele não colocou em vão no seu coração. Amém. Eu tenho certeza que Ele está te convidando. E por mais que fala de angústia, né? Muitas vezes a gente tem, no momento que a gente está sentindo dor, a gente precisa o quê? Ofertar. É verdade. A gente precisa semear. E não estamos falando sobre dinheiro, viu? A gente está falando sobre o coração. Muitas vezes o nosso coração está no dinheiro. Muitas vezes o nosso coração está no nosso tempo. Às vezes o nosso coração está na nossa família. A gente está priorizando mais outras coisas do que a Deus. Isso eu não estou falando de igreja, viu? Estou falando de Deus. Sobre Deus ser o centro da sua vida, ser o centro do seu dinheiro,
ser o centro do seu tempo, ser o centro da sua família. É isso? Então eu tenho certeza que Deus falou muito ao coração aí de vocês nesse devocional, me ensinou muita coisa. Eu confesso que eu vou ler depois de novo para amadurecer algumas coisas ali. Eu achei muito profundo, muito legal. E que o Senhor possa abençoar o seu domingo, que você possa ter um domingo aí maravilhoso, um domingo onde você vai ficar refletindo sobre todas essas palavras, né? Tudo isso que foi lançado aqui sobre nós. E eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece algum grupo de amigos ali que o pessoal precisa ouvir essa palavra, sabe? Então compartilha esse vídeo lá, eu tenho certeza que vai abençoar muito eles. Amém. Ô Rafa, você tem algo para falar? Aquilo lá que eu falei no começo mesmo. Eu acho que esse final, né? Que ele grifou ali. Acho bem interessante. Eu gostei muito disso daqui, ó. Ele está nos tratando profundamente quando pede um sacrifício de gratidão, pois dentro da insatisfação até o melhor lugar do mundo, o jardim não é suficiente. Eu achei muito profundo. E o culto que queremos, o culto que precisamos entregar não é o culto que queremos, mas o culto que ele quer. É verdade. E quando a gente fala de culto, a gente não Às fala vezes de... a gente acha que o nosso culto tá tão bom e às vezes, né? E quando a gente fala de culto, tá? Só para exemplificar aqui, não é um culto na igreja. Culto é tudo aquilo que a gente cultiva, Sim. tudo aquilo que a gente adora, tudo aquilo que a gente faz sempre. Então, qual que tem sido o seu culto ao Senhor? É o forte, hein? Forte demais. O que você tem feito com a sua O que família? você tem entregado? O que você tem entregado? Falado. Né? Falado. Então, assim, o que você tem cultivado? Todos os dias você tem semeado. Então, eu tenho certeza que a angústia é um convite para você retornar para esse lugar, se você já esteve, ou para visitar esse lugar que você nunca esteve. Que Deus possa abençoar seu coração, sua família. Compartilhe aí e nós nos vemos amanhã. Um domingo abençoado. Tchau, tchau. Tchau.